Você sabe qual é a relação entre as eleições de 2014 e o coronavírus? Roda a vinheta que eu vou falar o que, infelizmente, esses dois eventos têm em comum, pelo menos para mim. Roda a vinheta aí. Meu nome é Thiago de Freitas do Super Corretor de Seguros, trabalho com marketing digital para corretores de seguros. Nós desenvolvemos aqui campanhas de prospecção de leads para corretores. Mas o vídeo de hoje fala um pouco diferente, até porque eu acredito que o momento peça que nós possamos nos posicionar de uma forma diferente. Durante os últimos dias nós viemos gravando vídeos religiosamente segunda a sexta, com exceção da última sexta-feira que nós não conseguimos gravar porque realmente não deu tempo. Nós estamos trabalhando aqui com uma condição especial para desenvolvimento de sites e a demanda acabou aumentando agora nesse período de coronavírus. Os corretores estão investindo, já se preparando para quando voltar, né? Ou até para começar atendimento online, que vai crescer muito. Mas eu não estou falando sobre isso. O que eu gostaria de falar é sobre as eleições. As eleições de 2014, a eleição Dilma e Aécio, você deve estar lembrando disso, tiveram um impacto muito negativo para mim nos negócios, negativo mesmo, de entrar em cheque especial, empréstimo, essas coisas todas. E agora, nesse período de coronavírus, a gente vem sendo conduzido a um caminho bem parecido. Não necessariamente o evento me proporcionou aquilo, mas a minha atitude perante aquele acontecimento me fez cometer alguns erros que hoje eu já não cometo mais. Em 2014, eu foquei muito naquilo. Era uma época que o país estava vindo de algumas manifestações muito grandes, aquelas que aconteceram em junho de 2013, né? 20 centavos, aquelas coisas todas. O país vivia uma politização muito grande. E essas eleições para presidente eram meio que um divisor de águas, né? Apesar o governo, na época, ter conseguido a reeleição. E grande parte do meu tempo eu me deixei levar por essa situação e acabava perdendo porque eu digo que não teve muita valia, né? Me dedicando a esse tipo de evento. Então era muito Facebook o tempo inteiro, postando coisa, todo lugar que eu ia tinha informações, compartilhava, colocava em grupos, ficava, na época o WhatsApp não era tão forte, mas era Facebook o tempo inteiro, Twitter. E aquilo me consumia muito, não só o tempo que eu estava dedicando para aquilo, mas psicologicamente eu não estava apto para exercer a minha função principal na agência, que é coordenar a equipe na época, através das ações necessárias e principalmente trazer coisas novas, arrumar alternativas para isso. E isso fez com que, obviamente, os resultados seguissem a mesma levada de que eu estava me dedicando, a mesma proporção. E isso me causou um prejuízo gigantesco. Quando as eleições acabaram, eu percebi que não só o candidato que eu iria votar não se elegeu, né? O governo, a posição, permaneceu no lugar. Depois, com o tempo, eu percebi que nenhuma das opções eram boas, no final das contas, e que o único prejudicado nesse final fui eu. Né? O que eu fiz? Cancelei meu Facebook, excluí tudo que tinha relacionado à política e foquei em me dedicar na criação de estratégias para o meu negócio. Eu criei o meu Facebook do Super Corretor de Seguros. Se você quiser acessar o Facebook, você vai ver que eu simplesmente não falo de política, não falo de conteúdos que sejam diferentes do que eu possa produzir e contribuir com o meu trabalho para a sociedade. Então, se eu posso ajudar corretores, eu vou dedicar as minhas redes sociais a fazer isso. E é o que você vai ver em todas as minhas redes sociais. Estritamente é isso. Uma coisa ou outra, um aviso público, algo de utilidade, mas é muito difícil. E com isso eu vi meus resultados melhorarem. Por quê? Porque eu tinha mais tempo dedicado ao meu trabalho. Qual é a relação entre o coronavírus
e essas eleições, pelo menos o impacto que ela teve para mim e que eu gostaria de passar para você. Não sei se você também se encontra nessa situação. Infelizmente eu vejo muitos corretores que ainda estão presos na eleição de 18, que ainda estão dedicando todo o tempo dele a propagar, defendendo A ou B, ou brigando pela forma política com que ele pensa. E agora com o coronavírus acrescentou-se esse novo tema para que nós possamos torrar o nosso tempo utilizando das nossas redes sociais para propagar informações que, como se já não fosse o suficiente nas outras redes, em todos os sites, em tudo quanto é lugar. Junto com o coronavírus nós temos um problema político, né? Porque a oposição acaba não aceitando ainda a vitória do outro lado. E aí, enquanto fica um lado se justificando ou se posicionando de uma forma que o outro lado não entende, e aí fica essa briga toda, e quem perde, obviamente, são as pessoas que estão aqui embaixo trabalhando. E o coronavírus, obviamente que não é algo para se ignorar, porque ele vai causar um impacto em muita gente. E quando eu digo impacto, inclui o impacto na saúde de quem for infectado e o impacto econômico de quem está sofrendo com toda essa paralisação, com toda essa estratégia de quarentena, de isolamento e todas essas outras coisas. Mas existem coisas que você pode fazer, principalmente o corretor de seguros. Pode trabalhar online, pode trabalhar dentro de casa, tem ferramentas para fazer isso, mas o mais importante não é a ferramenta que você vai usar, não é a função que você vai exercer, não é como você vai definir como é que a sua equipe vai fazer, não é se você vai fazer revezamentos, se você vai colocar a sua equipe em casa. Óbvio, tudo isso tem a sua importância, mas não é só isso. O que vai definir se você vai ter sucesso ou não nesse período, né? Se você vai sobreviver a essa etapa. Quando eu digo sobreviver, não me leve a mal, mas na parte de negócios, é isso aqui, ó. É a sua cabeça. Se a sua cabeça estiver boa para entender que isso é algo que vai passar e que você vai enfrentar, mas que você não pode deixar de gerar valor para a sociedade, porque se todo mundo parar, isso aqui vai virar um caos, é você criar uma fase de adaptação para esse novo sistema, mas sem mudar os seus hábitos. Você precisa continuar produzindo, continuar trabalhando e continuar fazendo com que a sua empresa se mantenha ativa. Então, a principal dica que eu deixo nesse vídeo é para que você entenda a seriedade do assunto, previna-se, procure seguir as orientações de fontes seguras, Ministério da Saúde, pessoas que realmente podem te agregar, mas não entre em pânico, né? Não entre em pânico. Evite grupos de fake news, evite sites que só vão provocar o pânico nas pessoas, só o medo, porque o medo, além de te brecar, você não consegue fazer mais nada porque você está com medo, ele pode até contribuir para que você seja contaminado. Eu estava assistindo um vídeo de um médico falando que o medo também é um agente da queda de imunidade. Porque o medo vai fazer com que você durma mal, coma mal, não se alimente de forma adequada, e isso vai derrubar a sua imunidade e vai facilitar com que você pegue não só o coronavírus, né, o Covid-19, como outros tipos de doença também que podem te atacar com a imunidade baixa. Mas, ao mesmo tempo, não pare. Siga em frente, adapte-se. Obviamente que não parar não é continuar lá no banco, continuar no meio de locais que são perigosos hoje por conta do contágio, mas crie alternativas. O corretor de seguros pode fazer isso hoje, pode fazer atendimento online. As pessoas estão buscando muitos serviços online. Tem muita gente falando que mas o país parou. Não parou. Eu tenho campanhas aqui que continuam rodando, tenho campanhas de produtos que continuam recebendo a mesma quantidade de leads, tenho produtos que aumentou a quantidade de procura, tem alguns produtos que obviamente diminuíram um pouco por conta da característica do produto e da prioridade das pessoas, mas num conjunto nós não tivemos tanto impacto com relação à busca.
com relação à procura de produtos que as pessoas têm hoje via internet, principalmente via internet. É um momento que as pessoas estão em casas, reclusas, a única forma de acesso que eles têm é a internet, e é o momento que eles vão realmente parar para fazer um planejamento do futuro, para preparar-se para quando isso voltar. Então é agora que vai ter consumo. Se você for fazer o cálculo aí em alguns ramos, como alimentação, como insumos, né? Não só alimentação, fast food, né? Comida pronta ou a alimentação como arroz, feijão, essas coisas, obviamente tiveram um aumento muito grande, mas em outros ramos é possível que isso também faça com que você consiga fazer esse atendimento, porque vai ter muita gente que vai sair fora, tem muita gente que está pausando campanhas, tem muita gente que não está utilizando mais os anúncios porque está condenado pelo medo. Entrou nessa leva aí de pessoas que vão parar e não vão fazer nada. Mas ainda tem gente procurando e alguém tem que estar lá para oferecer. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido uma luz aí para quem está procurando para saber o que vai fazer, o que pode acontecer e, obviamente, de prevenção para que você também não se afunde em um tema que hoje ele é aproveitado ao máximo, né? Empresas de mídia, de notícias estão faturando alto com assinaturas, justamente para manter a população informada e, por consequência, em pânico, infelizmente. Então, você como agente de segurança, de saúde, de tranquilidade, precisa agora ter tranquilidade e manter a sua cabeça em ordem, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você precisar de alguma coisa para te ajudar na parte de marketing digital, desenvolvimento de sites, máquinas de vendas, campanhas de prospecção de leads, que é o que nós viemos fazendo aqui, eu estou à disposição, tá bom? Será um prazer te ajudar, principalmente nessa época de união. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.